Meus amigos e amigas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, agora comentando as atividades que estão na página 69, começando aqui pelo quesito número 8. Então, o que diz aqui no oitavo? Qual é o número inteiro? Está fazendo já uma pergunta. Qual é o número inteiro mais próximo do valor dessa expressão? Então, lembrando que nós estamos falando de números racionais, as operações adição, mas aqui a pergunta tem a ver com o número inteiro mais próximo do valor dessa expressão. A expressão aqui do oitavo quesito é uma expressão que tem menos 3,1 adicionada e tem um parêntese. Dentro do parêntese tem 2,4 menos 3,8 e depois uma subtração e dentro do parênteses tem 1,6 menos 2. Então a primeira coisa a se fazer aqui, eu sugiro que a gente elimine logo esses parênteses. Lembrando que o sinal do menos aqui antes do parêntese vai mudar o sinal dos números que estão dentro do parêntese. Então vamos eliminar os parênteses. Eu tenho menos 3,1. O sinal positivo aqui não muda nada dos números que estão dentro do parênteses. Vai continuar aqui positivo. 2,4 vai continuar menos 3,8. E aqui é menos, então o valor vai ficar 1,6 desse valor que está positivo e o negativo vai ficar mais 2. Então, lembrando aqui que esse número 2 é um número inteiro, mas a vírgula dele está aqui, é como se tivesse 2,0. Então, nesse caso aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Então, vocês podem juntar logo essa estratégia e juntar os números todos que têm sinais iguais, ou seja, você vai juntar o menos 3,1, menos 3,8 e menos 1,6, né, que tem sinais negativos. Então, você junta eles, lembrando que esse valor, quando você juntar, vai ser negativo, né? Você vai juntar 3,1 com 3,8 com 1,6. Juntando ele, você vai ter 8 mais 1, 9, mais 6, 15. Coloca a vírgula e vai 1. Aí eu tenho 3 mais 1, 4, mais 3, 7, mais 1, 8. Então aqui, juntando o negativo, fica menos 8,5. E depois, juntando os positivos, você tem 2,4 com 2, né? 2,4 com 2 dá 4,4. Pronto, então você juntou logo o negativo, juntou os positivos, agora você tem uma adição de dois números, um negativo e um positivo. O que a gente faz agora? Você deve subtrair e conservar o sinal do maior número. Então a gente vai subtrair esse 8,5 menos 4,4. Nessa subtração, 5 menos 4, 1, coloca vírgula, e 8 menos 4 igual a 4. Então, vai ficar aqui como resposta 4,4 e o sinal do maior número, que é o número menos 8, ele tem um sinal negativo, né? Então, quando eu digo maior número, eu digo maior número em módulo. Então, eu tenho aqui o sinal do maior número em módulo vem para cá. Então, menos 4,4. A pergunta que se faz aqui, qual é o número inteiro mais próximo? Número inteiro mais próximo. Então, lembrando lá que os números inteiros, eles têm assim, né? Por exemplo, aqui o zero, a origem. Aí nós temos à esquerda menos 1, depois menos 2, aí você vai ter menos 3, depois menos 4, né? E vai ter menos 5, infinito. Isso aqui para a esquerda vai um negativo. Então, se eu localizar nessa reta numérica, por exemplo, esse número menos 4,4, ele estaria mais ou menos aqui, nesse pontinho. Então, aqui vai estar o número negativo menos 4,4.
E o menos 4,4 ele está mais próximo desse número inteiro negativo, que é o menos 4, que é a nossa solução, né, apresentada, né, menos 4, tá certo? Deu para entender aí, né? Vamos agora comentar o nono quesito. O nono quesito também ele traz uma expressão. Essa expressão também pede que se escreva ela na forma decimal. Veja que todos os números estão escritos aqui, a maioria, todos eles em forma de fração, mas a pergunta aqui, a questão pede que você escreva na forma decimal. Então, para isso também vocês podem usar a mesma técnica que nós usamos aqui de eliminar logo os parênteses, os colchetes, as chaves, né? Então, vamos fazer aqui. Eu tenho menos 9,2, adicionado, aí vem um parêntese, dentro dele tem menos 1, aí depois menos, aí abre um parênteses, tem dentro do parênteses menos 5 oitavos, adicionado com 1/4, fecha o parênteses, fecha o colchete. Então vamos aqui primeiramente eliminar logo esses parênteses, colchete, né? Então vai ficar menos 9,2 adicionado aqui com esses valores. Então eu vou deixar aqui, vamos eliminar logo o que está dentro do parênteses. Eu tenho aqui menos 1. Vamos logo mexer aqui com parênteses. Então aqui o sinal de menos, antes dele vai mudar o sinal desse número. Ele vai ficar 5 oitavos. Esse aqui que é positivo vai ficar negativo, menos 1/4. Fecha o colchete. E agora você vai eliminar esse colchete. Você vai colocar o sinal dos números, porque ele é positivo aqui, ó. Então o menos 1 continua menos 1. O mais 5 oitavos continua mais 5 oitavos e menos 1/4. Então aqui, ó, observe que nós vamos fazer agora uma adição só com número fracionário. E essa adição com número fracionário, a gente vai ter que lembrar que quando adicionar números fracionários, eles têm que ter o mesmo denominador. Se você estiver fazendo adição que não tem denominador igual, você tem que fazer aquele procedimento do menor múltiplo comum para encontrar frações com o mesmo denominador, né? Então a gente poderia aqui também usar o mesmo pensamento ali que nós usamos no quesito anterior de juntar logo os negativos. Então, juntando logo o negativo, eu tenho menos 9 meios, tenho o menos 1 e tenho menos 1/4, né? Então, até o momento, eu não estou transformando os números fracionários em número decimal, né? Que eu poderia também, depois eu vou até mostrar para vocês que eu poderia também fazer logo essa transformação só para número decimal, já que a questão pede que a gente faça a resposta em número decimal. Mas vamos juntar aqui logo os de sinais negativos. Então eu tenho menos 9 meios, tenho menos 1 e tenho menos 1/4. Então aqui o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou adicionar depois com esse número 5 oitavos. Então, juntando só os negativos, o que vai acontecer? Eu tenho um denominador 2, tenho aqui o 4, né? Eles têm denominadores diferentes. O menor múltiplo comum de 2 e 4, ó, 2, aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 2 e aqui 2 por 2 dá 1. Então, o menor múltiplo comum vai ser exatamente esse produto de 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. Então, esse 4, ele vai ser comum, vou colocar aqui no lugar desse 2, menos um 4 aqui também no lugar do denominador 1 e menos um 4 aqui também. Lembre que aqui eu estou juntando só os negativos, né? Então aqui eu tenho, eu vou fazer essa continha aqui, depois eu vou apagar ela para deixar já a resposta desses números negativos juntos. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu pego 4 dividido por 2, que dá 2, e multiplico por menos 9. Então aqui vai ficar
No caso, menos 18. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 9, 18. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, juntando aqui, veja que tem o mesmo denominador, né? Se tem o mesmo denominador, a gente conserva ele, fica 4. A gente vai juntar o menos 18 com menos 4 com menos 1. Juntando tudo isso, eu tenho 18 com 4 dá 22 e 1 dá 23. Então, aqui vai ficar como resposta menos 23 quartos. Esse menos 23 quartos é exatamente esses números negativos que eu juntei logo, os negativos, né? Então, eu teria aqui a soma desses números negativos, que representa menos 23 quartos, a gente vai adicionar com o positivo, 5 oitavos. Então, aqui eu teria, nessa maneira que eu estou fazendo, encontrar o menor múltiplo comum de 4 e 8, que vai ser 8. Né? O menor múltiplo comum de 4 e 8, que vai ser 8. Porque, ó, veja, 4 dividido por 2, aqui dá 2, aqui dá 4. Por 2, aqui dá 2 e aqui dá 1. E por 2, que dá 1. No caso aqui, o produto de 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, você vai ter um 8 aqui e também um 8 aqui. Aí você vai ter que fazer 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 23 vai ficar 46, né? E 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 5, 5. Então, o mesmo denominador, né? Você repete ele e faz essa adição, né, algébrica desses números. Menos 46 mais 5. Então, vai ficar aqui menos 41. A questão pede que você escreva na forma decimal. Então, na forma decimal, é você dividir esse número 41 por 8. Então, vamos fazer aqui a continha. Você vai dividir 41 dividido por 8. 41 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Sobra 1. Agora vai colocar a vírgula e um zero aqui. 10 por 8 dá 2. Desculpa, dá 1. 1 vezes 8, 8. Sobra 2. Né? E aí, continuando, 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 24. E colocando mais um zero, 40 dividido por 8 dá igual a 5. Né? Então, esse número, na forma de número decimal, é menos 5,125, né? Que é a nossa resposta. Então, observe que aqui eu comecei fazendo primeiro a adição dos números na forma fracionária, depois foi que transformei para a forma decimal. Mas nós poderíamos também ter feito logo de início essa transformação todas logo para número decimal, escrevendo esse número menos 9 meios como sendo o número decimal menos 4,5, né? Mais, aí você teria aqui o número 1, aliás, menos 1, menos, aqui dentro do parênteses, menos, aí 5 dividido por 8, se você dividir 5 por 8, você vai encontrar a forma decimal desse número. Então, você vai ter aqui 0,50 dividido por 8, dá 6, né? 6 vezes 8, 48, para 50, 2. Aí 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 24. E 40 por 8 dá 5. E sobra nada. Então, esse número 5 oitavos eu posso escrever como sendo 0,625 mais esse 1 sobre 4, na forma de número decimal, fica 0,25, que representa 1 quarto, né? Então, aqui eu já transformaria todos eles para número decimal. E aqui ficaria até mais fácil, mais curto, né? Porque eu não iria fazer a questão do menor múltiplo comum, né? Então, aqui eu teria aqui, vamos repetir mais, aí eu tenho aqui menos 1, aqui vai mudar, vai ficar mais 0,625 e aqui menos 0,25.
25, né? Lembrando que o sinal de menos aqui vai mudar o sinal desse número, que é negativo fica positivo, e o que é positivo fica negativo. Então, nós eliminaríamos aqui primeiro o parente, depois o colchete, e o colchete, o que vem antes dele é positivo, vai ficar os sinais dos números como estão aqui, ó, sem mudar nada. Então, aqui agora a gente juntaria o de sinais negativos, menos 4,5 com esse 1, fica menos 5,5, com 0,25 fica menos 5,75, né? 5,75. E verifica, 4,1 somado com 1, mais 0,25, não, aqui é 4,5. Então, você vai ter 5,75, né? Que são os negativos. Mais esse aqui, que é o positivo, 625. Então, você iria fazer aqui a subtração deles, 0,625. Então, aqui ficaria assim, ó. Então, modo emprestado aqui, 10 menos 5, 5. Aqui só ficou 4, né? 4 menos 2, 2. 7 menos 6, 1. E 5. Então, você teria aqui menos 5,125, que é a resposta que nós encontramos também quando fizemos na forma decimal. Então, vocês vejam aqui que essas questões, elas requerem muito cuidado, mas com calma a gente consegue fazer todas elas, ok?